Olá, cabeça pensante, mente fervilhante aqui, Hernandes, professor Hernandes com vocês. E nós vamos tratar hoje sobre a famigerada redação do Enem. Meu Deus, e agora? O que você escreveu, o que você deixou de escrever, realmente não vai ser nenhum segredo para ninguém, né? Mas o tema, eu sempre defendi de que as coisas, elas não devem se antecipar do seu momento de acontecer. Por isso, né? Tanta gente falou, mas que tema mais sem graça, mas que tema, sei lá, não gostei do tema, e assim por diante. E na verdade é um tema previsto porque, afinal de contas, né, trata sobre cultura. Ora, nós falamos em vários momentos sobre, principalmente na live, né, sobre a relação da cultura, da cidadania, da maneira como as leis também são empregadas, né? Tipo, eu não lembro de ter nenhuma lei de audiovisual deste ano ou que estavam prevendo isso e fizeram o tema da redação, então já é uma tese que não serve muito. Apesar dela parecer bastante coerente, não demonstrou ser falha. Então é interessante a gente, talvez até tivesse essa intenção que vinha vindo anteriormente, mas é isso, né? Tipo, estamos aqui no meio do caminho, galera agora já fazendo a revisão para ciências da natureza e matemática, tem que concentrar nessa prova. A gente está fazendo esse vídeo pela enquete do Instagram que nós fizemos em relação a se era um vídeo ou se era uma live. Eu acabei ficando rouco, não consegui também fazer a live. Se tivesse ganhado a live eu não ia conseguir fazer, mas agora já estamos melhorando, ainda estamos com a voz um pouquinho Darth Vader, mas creio que será possível compreender aquilo que nós vamos tratar aqui. E vamos então à redação que, né, trouxe um tema tão simples, na verdade. Meu Deus, é bastante simples. Então vamos lá, 2019, é isso aí, estamos em plena correria do Enem, passando páginas e páginas, né, como vem fazendo nas últimas provas. A redação estava no final da prova de linguagens. Como redação demanda um tempo maior, acho sempre interessante, o que você tiver mais dificuldade, é interessante você fazer primeiro, né? Ou que demandar mais tempo. Às vezes não é mais dificuldade, às vezes é só demandar mais tempo. Então a gente tem aí instruções para redação 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2. Isso aí a gente não precisa se ater agora, porque afinal de contas creio que ninguém, né, tenha assinado, por favor, assinado uma redação, nem apresentado deliberadamente desconectado. Isso pode dar 0, né? Pode tirar nota 0, nem fazer teste de menos 7 linhas. Eu acho muito engraçado isso, um texto de 7 linhas. Como assim? Como assim uma dissertação? O cara tem que ser um gênio para fazer uma dissertação, né, que tenha uma nota mínima com 7 linhas. Mas enfim, ou fugir ao tema, né, que está deliberadamente proposto. E aí, o que eu sempre coloco, e eu acho que esse é o método mais eficiente que eu encontrei até o momento, pelo menos, de você e até a sua proposta de redação. E vê lá, lê todo esse parágrafo, né, que a gente não vai precisar ler agora, porque é sempre a mesma estrutura, né, diante do que você conhece do mundo, etc. Aí ele pede democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, faça um texto dissertativo argumentativo sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ter cinema para todos. Pronto. Proporcionar, basicamente sua redação era sobre isso, proporcionar que mais pessoas tenham acesso ao cinema, ou que se facilite o acesso ao cinema para mais pessoas. E aí é muito coerente, né, até onde eu pude perceber, muito coerente os textos motivadores, porque afinal de contas, o texto 1, agora a gente vai para uma parte muito importante. Fazer redação, escrever, é necessariamente conseguir expressar a partir do que você lê. Este, inclusive, é um dos eixos de avaliação da sua prova. Eles vão perceber se você leu e compreendeu o tema, compreensão do tema proposto. E essa compreensão, ela está aprofundada onde? Nos textos de apoio. Leiam sempre que tiver texto de apoio, leia a redação com texto de apoio. Normalmente, sabe quando não tem texto de apoio? Quando
o tema já tem uma sequência de temas da banca que ela dá ali, possibilidade de temas para você dissertar sobre. Então, meus nobres, por favor, né, saibam, escrever bem é ler bem, e ler bem é você procurar destrinchar, tirar todas as informações do texto, como nós vamos demonstrar agora mais ou menos quais os caminhos que você pode seguir através da leitura. Vamos lá, textos motivadores agora. Então o texto 1, ele apresenta uma história aí. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, século XIX, já pulou um monte de informação na minha cabeça aqui, século XIX para o século XX, virada do século, o cientificismo, o determinismo, o evolucionismo, a invenção da psicologia, a invenção da sociologia, as vanguardas europeias, olha, né, quanta coisa, a mudança do paradigma de arte, a relação entre arte como transformação, o cinema como uma forma... ou melhor, o cinema como uma tecnologia, a fotografia como uma tecnologia que já tinha ganhado um espaço razoavelmente importante na sociedade. Desculpem. A invenção do fonógrafo, gravação de vozes, rádio, energia elétrica. Olha, tem um monte de crescimento das cidades, centros urbanos, revoluções industriais, inchaço urbano e industrialização. Um cenário de múltiplos acontecimentos, né? De vários pensadores, artistas, período pré-guerra. Então, há uma tensão, o surgimento de novas ideologias, de novas ciências como a sociologia, a psicologia e a antropologia. Então, isso veio à minha cabeça, afinal de contas também trabalho com literatura e arte, mas poderia vir à sua outro tanto de informações, né, sobre a ciência, sobre a arte, sobre cultura, ou poderia vir somente tipo, beleza, início do século XX e ok. Né? Isso é uma possibilidade que nós temos, mas vamos seguir em frente. Então, 28 de dezembro de 1895 em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Percebam, o que a gente está dizendo aí? Existia uma perspectiva de que o cinematógrafo não fosse dar mais, né, vazão do que aquilo que já tinha sido feito e mais, ia durar pouco tempo. Então, não servia para nada. Então, teoricamente, né, essa perspectiva de uma visão do final do século XIX, início do século XX, e que traz para a gente uma junção entre arte e ciência. O teatro, a arte de representar, a mágica, a arte de iludir, e junta-se a máquina, o cinema. Uma nova arte surge, a sétima arte, né? Um sinônimo que eu repeti muito cinema, sétima arte. Mas aí, percebam, tudo isso é você prestando atenção durante 3 anos de aula. Você ligado nas coisas que estão acontecendo, né? Na cultura, na arte, na ciência, geografia, história, sociologia, filosofia, esse monte de conhecimento aliado e que vai fazer sentido para você no momento que você pega um texto, né? E pode extrair esse voltamento de informações. Era um instrumento científico para reproduzir e só produzia para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria, as pessoas não iam se interessar. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas, eu não sei o que é austero, de cientista, então deixa o adjetivo ali, virou uma máquina de contar histórias para enorme plateias de geração em geração durante já quase um século. Então ele está falando, como é? Ele deixou uma pergunta que inclusive dá vazão para você pensar numa resposta. Como é que o cinema, né,
aumentou tanto? A diversão, a imaginação, o levar a conhecer a ficção pela realidade. A primeira coisa que o Georges Méliès fez foram fazer mágicas, né? Foram mágicas que eram impossíveis ele fazer ao vivo, e ele começou a recortar e colar, sobrepor película e etc. e fazia mágicas com isso. Então percebam o quanto a gente tem de mobilidade, de novas habilidades que surgem a partir do contato com a máquina, de um novo universo que surge, né? E a perspectiva de que pode haver ainda mais coisas. Bom, sigamos. Como é que então em 100 anos ele aconteceu isso? No texto 2, Edgar Morin define o cinema como uma máquina. De novo, a questão da máquina e cultura, como uma máquina que registra a existência, o registro da existência. Percebam que nós temos um aspecto mais filosófico, ali tem o filme e a representação do real. Então, a maneira como a realidade é representada, não como ela é necessariamente, mas que o cinema ele representa uma realidade. E aí ele coloca, registra a existência e a restitui como tal. Então, ela dá de retorno para a existência aquilo que a existência é. É como se fosse um espelho daquilo que a existência é. É bastante poético, inclusive, isso. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal. Ora, primeiro ele colocou que era a mágica que estava transposta através de um instrumento científico. Agora ele coloca que é a máquina transpondo um universo pessoal para a tela, uma maneira subjetiva, a história de uma pessoa, de alguém, de um sonho, de um universo pessoal transposto para a tela, a maneira como que nós poderíamos nos enxergar por dentro, né, ou ver-nos representados numa máquina. Então, isso aí eu estou só pensando o que esse texto está me dizendo. Solicitando a participação do espectador. Pronto, daí você tem mais um elemento de democratização, que é a interação. Então, o espectador, enquanto pessoa, ele tem que participar do filme que ele vê, porque aquilo ali é a representação do ser humano, então ele se vê como ser humano na hora que ele vê um ser humano representado, e ele se enxerga ali. Inclusive, né, só vou falar um termo teatral, que está ligado diretamente ao surgimento do cinema, né, como arte, que é a ideia de catarse, não que isso seja essencial para você compreender, mas aquela lagriminha que rola no final do filme é nada mais nada menos do que a identificação que você tem com aquele personagem, com a história que foi contada. E aí me vem agora, por exemplo, Teoria de Tudo, em que você tem um tema científico, né, a história de um cientista de renome da nossa atualidade, o Stephen Hawking, que faleceu recentemente, e um momento catártico, né, que a gente fica triste, eu pelo menos fiquei, no momento em que ele cai, porque ele está com uma doença degenerativa e aquilo causa na gente uma vida inteira pela frente, e ele está começando a querer namorar, desenvolvendo seus estudos científicos, a gente já sabe onde vai dar, né, todo esse empenho dele, e ele cai naquele momento, e aquela doença pode tomar muito da vida dele, mas a persistência e a resiliência dele são muito fortes, e a vontade dele de desenvolver a ciência é mais ainda. Muito bem. E aí tem ali o filme A Representação do Real, e vamos lá. Agora, uma imagem. Sempre tem uma imagem. Texto 3. Da telona para as telinhas. Opa! Aqui eu já tenho um outro elemento. Então, primeiro eu apresentei a história, depois apresentei a relação entre o universo pessoal, né? Eu estou falando da prova, né? Apresentou a história do cinema, o surgimento do cinema, como isso vai se desenrolar
durante os 100 anos, essa é a pergunta que fica. Depois, o segundo texto, a relação entre a pessoa, o universo pessoal e o cinema, as histórias que são contadas no cinema. E agora, no terceiro, você tem das telonas para a telinha. Então, a gente não está mais falando no cinema como um espaço físico só, mas como a produção de filmes. E aí, a gente tem a produção de filmes para a telinha. Que telinha é essa? Pode ser a do celular, pode ser a do tablet, pode ser da televisão. Ele vai dar alguns dados aqui para a gente. Então, cresce o percentual... Peraí, deixa eu chegar um pouco mais perto aqui, porque está muito pequeno. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes em destaque como é que é? No consumo de TV em tenda. Então, tanto no consumo da TV, aqui agora ficou bem claro, né? O que é essa telinha? É a TV e a tela do cinema. E aí você tem um dado em que 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. Então, quer dizer, de 100% dos que assistem televisão, 88% assistem filme. Então, é quase todo mundo. Vamos colocar assim, né? Um pouco mais exagerado. Muita gente que assiste televisão, a maioria esmagadora, assiste televisão, assiste filme necessariamente. Depois você tem um outro dado. 17% da população frequenta o cinema no total. 17% da população, olha a informação, não é mais dos espectadores de televisão, é da população. Então 17%. Começa a fazer essa conta, né? 17% dá equivalente a quê? Somos 200 e tantos milhões. Vamos arredondar para 200 para facilitar. 10% vai dar 20 milhões. Então, 17% é próximo de 40 milhões. É 35 e 30 e tantos milhões. Aí é bastante gente. Muito bem, sigamos. Então, eu estou pensando, já colocaria mais de 30 milhões. Porque é uma informação que você pode usar como argumento, né? 30 milhões de pessoas indo ao cinema é um número significativo numa população de 200 milhões. Então vamos lá. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Então 19% desses 88 aqui, vão ao cinema. Muito bem. A gente não sabe quanto isso representa no universo da população, né? Mas vamos ficar com o que a gente sabe, que é melhor sempre. 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Então, quase todo mundo que vai ao cinema assiste a filme na TV. Então, a gente tem uma relação muito íntima entre as pessoas que vão ao cinema e as pessoas que assistem filme na TV, né? Elas gostam também, elas dialogam bastante. Muitos do que frequentam um também frequentam outro. Seguindo, então, isso aqui, meio mensagem, 12 de junho de 2019. Perceberam aí que os textos, a prova do Enem deve ter sido elaborada no meio do ano mesmo. O Brasil, texto 4. Vamos lá. Esquecemos de ver. Cinema perto de você, .ancine. Ele deixou aí um órgão regulador do cinema, que é a Ancine. Um órgão governamental, .gov. Texto 4. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso descentralizado. Descentralizado é porque não estavam nos grandes centros urbanos. Quase 3.300 salas em 1975. Parece que temos mais um aspecto histórico retratado aqui. Então você tem a história do cinema como um todo e a história do cinema no Brasil. 1975, fazendo as contas, de 1895 dá 80 anos. Então você pode colocar, né, ao longo de 80 anos, 3.300 salas foram construídas no Brasil até 1975. Daí você tem ali, isso é uma compreensão do texto, uma para cada 30 mil habitantes. Olha só, voltando a conta ali, né, 30 milhões aproximadamente dos 17% ali que vão ao cinema. O quanto isso representava em 1975. E ele dá essa informação pra gente, 80% em cidades do interior. Então, 80% das salas de cinema eram nas cidades do interior. Então, era distribuído pelo Brasil inteiro. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. Então, quer dizer, você tem um aumento muito grande da população urbana no Brasil.
É isso que ele está dizendo. E antes, então quer dizer, será que a justificativa pela qual o cinema saiu do interior e foi para as grandes cidades é porque houve o fluxo rural, o fluxo, né, do rural para o urbano? Eu só estou levantando informações. Até agora eu levantei algumas informações e a partir disso eu vou construir meu texto. Seguindo. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização de empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Então, ele coloca todos esses elementos que a gente já estava comentando, né? Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Então, nós temos... em 20 anos, então quer dizer, passados 102 anos, em 100 anos, ao invés do cinema crescer, ele diminuiu nos últimos 20 anos, depois de um centenário da primeira exibição. O que aconteceu que diminuiu tanto assim? Ora, ele acabou de retratar aqui o que aconteceu. Urbanização acelerada, falta de investimento em infraestrutura urbana, baixa capitalização das empresas exibidoras, então as empresas começaram a falir, né? Começaram a não ter mais dinheiro, mudanças tecnológicas, então o cinema, né, mudou tecnologicamente, trouxe novas formas, novas máquinas, uma renovação das máquinas cinematográficas e assim por diante. Com a expansão dos shopping centers, então, aumentando os shopping centers, o que isso não acontece nas pequenas cidades do interior, agora, né, aumentou um pouco, mas de forma geral, os grandes shopping centers, eles estão em centros urbanos grandes. Então, tipo, lugares onde tem 10, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, normalmente não tem shopping. O número de cinemas duplicou. Duplicou de 97. Né? Lembre-se disso. E até chegar às atuais 2.200 salas. De 97 para 2019, 20 e tantos anos. Então, chegamos em 80 anos. 20 anos depois, né, diminuiu. Passados mais 20 anos, aumentou o número. E aí, pelo jeito, a tendência parece continuar aumentando. E parece que é essa a intenção que o texto nos traz. O número de cinemas duplicou até chegar a 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação de habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada. Olha a diferença do início do texto, né? Isso que é importante grifar, conversar. Você capta o que está descentralizado, ele colocou lá no início. E aqui ele colocou concentrado. Então, enquanto nós tínhamos 3.300 salas, uma para cada 30 mil habitantes, então todas as cidades de até 30 mil habitantes tinham, né, assim, relativamente, proporcionalmente, uma sala de cinema. Ora, então quer dizer que se a gente for fazer essa conta de 200 milhões e uma sala de cinema para cada 30 mil habitantes, quantas salas seriam necessárias? Olha, se você não fizer a interpretação numérica, não é só das palavras, mas dos dados que ele está fornecendo para você. Essa é a maneira de você construir o seu argumento, certo? É lógico que aqui nós estamos com tempo, eu estou analisando o texto, estamos pensando, na hora é outra vibe, é outra maneira de ler, você está desesperado e assim por diante. Por isso que a tranquilidade ajuda você a pensar, porque aí você foca naquilo que você precisa e não fica desesperado porque o tempo está passando. Apesar de parece, pelo menos com alguns alunos que eu conversei, eles não devem ter tido esse desespero tão grande. Vamos lá. E vamos finalizar. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Aí ele está dizendo aqui que não está democratizado, está concentrado, é onde tem mais dinheiro. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema. Então existem cidades em que não há cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Aí para quem mora no interior e não tem cinema, ou tem pouco cinema, ou tem pouco filme, também é uma
também é um argumento de mão cheia para você utilizar. É lógico que estamos falando sobre algumas regiões do Brasil que são pouco privilegiadas pelo cinema, e ele pede para você, então, colocar sobre a democratização do cinema. Ora, se está aumentando o número de salas de cinema, temos que aumentar o atendimento à população também. Colocar salas não só para aqueles que têm uma estrutura, uma infraestrutura urbana já, solidificada, que já tem um espaço de renda mais solidificado, uma economia mais movimentada, que tem mais dinheiro mesmo, regiões mais nobres, e aí você vê as diferenças sociais, a relação entre acesso à cultura e situação econômica, tipo, o quanto os mais pobres têm menos acesso à cultura, se isso está certo, a maneira como as diferenças sociais também influenciam nos bens de consumo, principalmente do consumo cultural, o que chega até eles, a diversidade de linguagens culturais que são colocadas. A gente poderia estabelecer uma comparação ou veiculadas, algumas, como por exemplo, a música chega muito mais fácil às pessoas do que o cinema, Os artistas musicais, por a gente não ter que pagar o tempo todo para escutar isso, mas por haver um outro tipo de movimentação econômica, ele acaba, de certa maneira, sendo mais democrático do que o cinema em alguns aspectos, A gente tem outras discussões aí para fazer no cenário musical, mas pensando na área da cultura. Ora, a gente poderia colocar, ao invés de cinema, as artes plásticas, o quanto isso é ou não é democratizado, e aí você tem elementos como o cinema ao ar livre, como uma proposta de intervenção, a influência ou a disponibilização de prefeituras, do Estado e do governo federal, incentivando não só a veiculação de filmes, como também a produção de filmes. A gente tem as produtoras que faliram ali atrás, A modernização da década de 70 para a década de 90, nessa linguagem, na linguagem cinematográfica, ela trouxe para a gente um decréscimo nas empresas que faziam filmes. Hoje a gente tem faculdades de cinema muito mais numerosas do que antigamente, a gente tem uma produção cinematográfica amadora muito mais próxima da nossa realidade, mas às vezes essa linguagem cinematográfica não é explorada, a linguagem em vídeo não é explorada, o conhecimento que se tem na escola sobre cinema, ele é parco, é pouquinho que a gente tem, então dá às pessoas o conhecimento da linguagem cinematográfica, e talvez o resultado dessa redação demonstre isso, o quanto a educação tem ficado a dever na formação cultural, artística e das linguagens que mostram para o ser humano como ele pode se expressar, porque afinal de contas, e agora vamos falar um pouco sobre a relevância desse tema, porque ele é um tema importante, apesar dos pesares, porque todo mundo falou assim, mas falar de cinema, que coisa mais frívola, que coisa mais superficial, mas então vamos imaginar aí se na nossa sociedade não houvesse nenhum tipo de entretenimento. Então, quando você não tem acesso ao entretenimento, você não tem qualidade de vida. Ora, o direito à cultura é um direito garantido constitucionalmente. Então, ele deve ser incentivado pelo governo. Então, se está na Constituição, todos devemos ter acesso à cultura. Ora, a identidade se produz através disso, as relações sociais se produzem através da cultura, e aqui percebe-se claramente que há que as diferenças sociais, o acesso aos bens de consumo cultural, ele é restrito a uma população que tem como pagar. Então, se você não tem como pagar, você não tem acesso ao cinema. Então, como que eu vou disponibilizar para as pessoas que ganham, ou como saiu ultimamente aí, R$140, R$400 por mês para sustentar uma família, como é que eu vou disponibilizar o mínimo de prazer, de fruição, de acesso à cultura, se eles não têm dinheiro nem para comer direito?
Ora, isso tem que ser um bem gratuito, tem que ser incentivado, não só a veiculação de filmes, como também a produção regional de filmes. Havia muitas possibilidades da defesa do tema e a gente levantou aqui todos esses elementos que nós fomos levantando ao longo da leitura. Eles são válidos como argumento, eles são válidos como uma linha de pensamento para você estabelecer. Não vamos falar em nenhum pensador, nada disso para poder, não veicular ou privilegiar alguma coisa. Basicamente, o texto tinha que tratar sobre a maneira como o cinema foi veiculado. Então, pelos textos de apoio agora, o que nós tínhamos que colocar aqui? As possibilidades de democratização, desde o cinema como um espaço de representação da cultura, como um espaço que ele pode ser consumido tanto na televisão quanto em salas de cinema, de você colocar a possibilidade de cinemas gratuitos, porque afinal de contas você não precisa veicular sempre o último filme da moda, mas você pode veicular outros tipos de filme que talvez que já tenham passado. Um elemento histórico, da construção do cinema, da relação entre a tecnologia e a cultura. Outro aspecto importante, uma figura importantíssima na história do cinema, que foi Charlie Chaplin, porque de certa forma ele democratizou a linguagem cinematográfica, ele conseguiu alcançar um público gigantesco, tanto como diretor, quanto como artista, então como ator. Então ele renovou a linguagem do cinema e conseguiu criar isso em grande escala. É lógico que nós temos uma questão mercadológica envolvida nisso, a produção de cultura, a cultura de massa, a indústria cultural, isso poderia ser amplamente abordado. Que mais? E além disso, a construção disso no Brasil. É importante notar que se eu falasse, por exemplo, de Charlie Chaplin, seria mais interessante se eu falasse de outro ícone do cinema brasileiro, que foi o Mazzaropi, por exemplo. E é lógico que para você conhecer essas duas figuras do cinema, você tinha que ter um escopo, tinha que ter conhecido isso antes, obviamente, do Enem, não agora, mas é a história do seu estudo que garante a você uma qualidade na redação, e não uma fórmula pronta, que com frases de efeito que vai garantir. Talvez essa seja a maior indignação das pessoas com o tema, é porque ele não permitiu, de certa forma, você colocar frases de efeito, frases prontas, e aí isso desestrutura, porque quem vai querendo colocar aquilo que impõe e não aquilo que a prova propõe, ele acaba dando com os burros na água. E é isso aí, meus nobres. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma análise da redação, Assistam o vídeo para vocês terem essa noção de como resolver uma avaliação. Essa não vai ser a primeira nem a última avaliação que você vai fazer, Talvez seja a última avaliação que você esteja fazendo e agora você vai ingressar na universidade, mas com certeza na universidade você vai precisar fazer leitura. E aí a leitura ela deve sempre acontecer dessa maneira dialógica, Você perguntando para o texto, respondendo para o texto, jogando informações no texto. Às vezes a gente pode se equivocar, não há nada de mal em errar, inclusive é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para aprender, é o erro. Então sempre pergunte para o seu texto, sempre dialogue com ele e escreva sempre as suas ideias ao lado dele para estabelecer essa compreensão e interpretação do que o texto te oferece. Um abraço para vocês, meus nobres, um bom português. Deixe aquele like maroto, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram. Até mais ver, nobrezas!